Olá, como que vocês estão? Espero que bem. Espero que o desafio da última semana e o vídeo que nós preparamos para as crianças você tenha assistido aí na sua casa, tenha curtido. E hoje nós vamos dar continuidade, como você bem sabe, aos tantos valores, tantas lições que nós temos nesse livro, Os Horizontes Espirituais da Criança. Nós vamos em frente até o final deste mês de abril, crendo que vai acrescentar poderosamente valores imutáveis do reino dentro da sua casa, para os seus filhos. E hoje nós falamos na semana passada sobre o obedecer, né? E não somente o obedecer, mas o obedecer em amor. E hoje nós vamos falar sobre um valor bem prático nessa mesma linha, do fazer não por fazer, mas do fazer com amor, do fazer com alegria. E nós vamos falar sobre o servir. E eu quero começar lendo para você uma passagem que está lá em João 13:35, que diz: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros." Bom, essa passagem, logo no início lá do capítulo de João 13, é uma passagem bem conhecida, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, onde ele os surpreende lavando os seus pés. Então, aquele que esperava que fosse servido, vem ensinar para os seus discípulos o valor do servir. Na verdade, aqui foi um exemplo bem prático, algo que sinaliza bem esse valor, mas o fato é que Jesus os ensinou a servir ao longo de toda a sua história, de todo o seu ministério. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre o valor do servir, de nós ensinarmos os nossos filhos a servir com alegria. Quando Jesus lavou os pés ali dos seus discípulos, era esse valor que ele estava ensinando, do fazer aquilo que precisa ser feito. E esse é um valor muito importante que nós devemos ter dentro da nossa casa, né? Nós vivemos uma geração em que talvez é muito valorizado o que eu sou, o que eu conquisto, o que eu consigo, e atrelado a isso, algumas pequenas boas ações, boas atitudes, né? Por exemplo, nossa cultura, ela ensina que nós devemos instruir os nossos filhos a serem pessoas saudáveis, pessoas bem-sucedidas, sim, pessoas bondosas, mas pessoas que tiram boas notas, que não se envolvem em encrencas. Tudo isso tem o seu valor, tem o seu papel, mas o fato é que ensinar os nossos filhos de acordo com os valores do reino vai muito além disso. Nós devemos ensinar os nossos filhos a servir a Deus e ser comprometido com aquilo que mais importa para Deus, que são as pessoas. Nós devemos sempre estimular os nossos filhos a olhar para fora, para além de si mesmos, para além dos seus anseios. E tudo isso fala sobre o servir. E nós devemos ajudá-los a experimentar essa alegria do servir. Nós devemos estimular os nossos filhos a desenvolver os seus dons. Com certeza, ainda que seu filho seja pequeno, você já percebeu, já notou em suas atitudes algumas aptidões que ele tem, algumas facilidades que ele tem quando se diz respeito a servir as pessoas. E certamente aí está sendo sinalizado um dom que o seu filho tem, um dom que foi derramado pelo próprio Deus e que cabe a nós como pais estimular a exercitar isso com alegria. As crianças desde pequena, elas já têm esse papel de expandir o reino e poder criar um novo mundo, uma nova realidade ao seu redor. Se o ato de servir, nós vamos lá agora mais uma vez para o exemplo, né? Se esse ato do servir para nós pais é um valor, automaticamente isso será um valor para os nossos filhos e eles, desde pequenos, saberão a importância de valorizar aquele dom que eles têm e usar isso em benefício não de si mesmo, mas das pessoas
que estão ao redor dele. Então cabe a nós, como pais, ensinarmos isso como um valor e, mais uma vez, a partir daquilo que nós fazemos, antes de ser a partir daquilo que nós falamos. Nós devemos sim verbalizar os valores da nossa casa, mas mais do que isso, antes disso, é aquilo que nós fazemos que vai falar poderosamente ao coração dos nossos filhos. E há várias maneiras de nós darmos às crianças a oportunidade de servir. Se nós, como pais, apoiamos as ideias dos nossos filhos, que eles têm, as pequenas ideias, as pequenas iniciativas que eles têm para servir as pessoas, eles vão ensinar que eles vão aprender que isso é algo importante. Então, ainda que seu filho seja pequeno, valorize qualquer pequena iniciativa que ele tiver de ajudar, de servir as pessoas. Não despreze tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles valorizam e que eles enxergam como importante para servir e ajudar as pessoas. Eles podem começar a servir e ajudar, como nós falamos, desde muito cedo. Se nós ensinarmos esse valor das pequenas atitudes, do quão é importante olhar para as pessoas, eles vão aprender desde muito cedo que, ainda que eles se vejam como uma criança comum, eles têm o poder de, com a ajuda de Deus, confiando em Deus, mudar o mundo e a realidade ao seu redor. Você crê que o seu filho tem o poder, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo que habita nele, de mudar a realidade do mundo ao redor dele, da família, das circunstâncias, da escola em que ele está? Basta você crer e estimular essas boas práticas no seu filho. Afinal, o maior valor para Jesus, aquilo que Jesus ensinou ao longo de todo o seu ministério, da sua vida, aquilo que Deus nos ensina, é o poder de nós servirmos as pessoas, de nós olharmos para as pessoas. E como sugestões de atividade que nós sempre deixamos aqui toda semana, hoje eu quero dar duas sugestões aqui de atividades que você pode estimular com os seus filhos. A primeira, nós sabemos que estamos vivendo dias muito desafiadores, não é mesmo? Que isso tem sido, essa questão do distanciamento social tem sido um desafio para muitas famílias, inclusive para pessoas que talvez estejam muito próximas de você. Então, incentive os seus filhos a fazer desenhos ou escrever cartas, dependendo da idade que eles tiverem, para enviar a essas pessoas ou enviar uma mensagem do jeitinho dele para animar essas pessoas que talvez estejam um pouco aflitas, angustiadas com toda essa situação que nós estamos vivendo. E mais do que isso, mais do que a ação, mostre a ele o efeito dessa ação que ele teve, mostre para ele alguma resposta, alguma mensagem que a pessoa enviou agradecendo, para que ele veja o quanto que isso foi importante para aquela pessoa, o quanto que foi importante ele parar ali um tempinho do seu dia para se importar com uma outra pessoa. E uma outra ideia muito simples é peça para o seu filho ajuda. Quando você for separar ali os mantimentos para o dia das primícias, peça ajuda para o seu filho, para ajudar a separar os mantimentos. Não faça isso ali de maneira apressada para trazer para a igreja, mas chame ele para ajudá-lo nesse momento. E aí você vai também incentivá-lo a ajudá-lo não só de uma forma espiritual, com aquilo que não custe, né, que custe somente o tempo, ou um tempo de oração, ou um tempo de falar algo bom para alguma pessoa, mas você vai ensiná-lo o valor da prática de atender uma necessidade física de alguma pessoa. Isso também é um poderoso valor de servir que nós podemos ensinar aos nossos filhos, e cabe a nós como pais enxergarmos essas pequenas oportunidades de evidenciarmos esse valor para os nossos filhos. Bom, é isso. Hoje nós falamos sobre o servir, e não somente servir, mas servir com alegria, com amor. E na semana que vem nós voltamos com mais um valor que eu espero que acrescente grandemente aí na sua casa, na sua família. Tchau, tchau!